Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, porque depois vocês esquecem. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos falando a respeito dos orixás femininos, vamos hoje falar sobre Yansan. Yansan é um orixá feminino muito famoso no Brasil, sendo uma das figuras mais importantes entre os mitos da Umbanda e do Candomblé, tanto na nossa terra, no Brasil, como na África, onde ela é predominantemente cultuada sob o nome de Oiá. A palavra Yansan surge da contração da palavra Iá Messan Orum, ou seja, mãe dos 9 céus, em alusão aos 9 Oruns, quantidade de planos existentes na conformidade da mitologia iorubá. É também conhecida como Iá-Messan, ou seja, a mãe dos 9 filhos, já que a mesma teve 9 filhos, conforme nós iremos expor no curso deste vídeo. Há quem sustente ainda que o nome Yansan trata-se de um título que Oiá recebeu de Xangô, que faz referência ao entardecer. Yansan significaria, segundo estes que sustentam este mito, a mãe do céu rosado, a mãe do entardecer. Era como ele chamava Yansan, pois dizia que ela era radiante como o entardecer. É um dos orixás do candomblé que mais penetrou no sincretismo da Umbanda. Talvez por ser o único que se relaciona, melhor dizendo, na liturgia mais tradicional africana com espíritos dos mortos, os eguns, que têm participação ativa na Umbanda, os quais são pouco cultuados no candomblé. Em termos de sincretismo, costuma ser associada à figura católica de Santa Bárbara. Yansan costuma ser saudada após os trovões, não pelo raio em si, que é propriedade de Xangô, mas principalmente porque Yansan é uma das mais apaixonantes e apaixonadas por Xangô, que é o Senhor da Justiça, e claro, não atingiria ninguém que se lembrasse do nome da sua amada. Por isso é que se sauda em Yansan, epa, rei, quando cai um raio, né, você estará certamente protegido, porque estará saudando a mulher preferida de Xangô. Ela é a senhora do vento de uma forma geral, pois se calmo, ele representa uma brisa suave, mas se violento, ele pode representar inclusive a tempestade, o vendaval. Nas cerimônias de Umbanda e do Candomblé, Yansan surge quando incorporada em seus filhos como a autêntica guerreira, branindo sua espada e ao mesmo tempo muito feliz. Ela sabe amar e gosta de mostrar o seu amor, a sua alegria contagiante, da mesma forma desmedida que exterioriza a sua cólera. Como maior parte dos orixás femininos, cultuados inicialmente pelos iorubás, é a divindade de um rio conhecido internacionalmente como Rio Níger, ou Oiá pelos africanos. Isso, porém, não deve ser confundido com o domínio sobre a água.
A figura de Inhansã sempre guarda boa distância das outras personagens femininas centrais do panteão mitológico africano. Se aproxima mais dos terrenos consagrados tradicionalmente ao homem, pois está presente tanto nos campos de batalha, onde se resolvem as grandes lutas, como nos caminhos cheios de risco e de aventura. Enfim, está sempre longe do lar. Inhansã não gosta dos afazeres domésticos. É extremamente sensual. Apaixona-se com frequência e a multiplicidade de parceiros é uma constante na sua ação, mas nunca, prestem bem atenção, ao mesmo tempo, já que Inhansã é íntegra em suas paixões. Nada dela é medíocre, regular, discreto. Suas zangas, inclusive, são terríveis. Seus arrependimentos, dramáticos. Seus triunfos são decisivos em qualquer tema e não quer saber de mais nada, não sendo dada a pequenas picuinhas, pequenas traições. É o orixá do arrebatamento, da paixão. A palavra morno não existe no vocabulário de Inhansã. Foi esposa de Ogum e, posteriormente, a mais importante esposa de Xangô. É irrequieta, autoritária, mas sensual. Temperamento muito forte, dominador e impetuoso. É dona dos movimentos, já que movimenta todos os orixás, sendo que, em algumas casas, é também dona do teto da casa, ou seja, do Ilê. Inhansã é a senhora dos eguns, vale dizer dos espíritos dos mortos, os quais controla com um rabo de cavalo chamado de Eruexim, seu instrumento litúrgico utilizado durante as festas, que quer dizer que é, na realidade, uma chibata feita de rabo de um cavalo atado a um cabo de osso, madeira ou metal. É ela que servirá de guia ao lado de Obaluaê para aquele espírito que se desprendeu do corpo. É ela que indica o caminho a ser percorrido por aquela alma. Comanda também a falange dos boiadeiros, como já nos referimos em vídeo anterior, quando falamos das entidades os boiadeiros. Inhansã é a primeira divindade feminina a surgir nas cerimônias dos cultos afro-brasileiros. Oiá Inhansã é a primeira orixá de temperamento mais agressivo, sendo que a segunda é Obá e a terceira Oxum, deusa da espada do fogo, dona da paixão, da provocação e também do ciúme. Paixão violenta que corrói, que cria sentimentos de loucura, que cria o desejo de possuir e, por que não, o próprio desejo sexual. Ela é desejo incontido, o sentimento mais forte que a razão. A frase "estou apaixonado" tem a presença e a regência de Inhansã, que é o orixá que faz nossos corações baterem com mais força. Cria em nossas mentes os sentimentos mais profundos. É o ciúme doentio, o fascínio enlouquecido. É a paixão propriamente dita. É a falta de medo das consequências de um ato impensado no campo amoroso. As suas características. Vamos falar um pouquinho das características de Inhansã. A cor vai do marrom até o coral, inclusive o rosa, além do branco no candomblé. E na Umbanda é normalmente associada à cor amarela. Fio de contas, segue então as cores do orixá. Ervas: canela de brejo, erva prata, espada de Inhansã,
folha de louro, erva de Santa Bárbara, folha de fogo, colônia, mitanleia, folha de canela, peregum amarelo, cantiga de mulata, parietária, para-raio, cantiga de mulata, cordão de frade, gerânimo, cor-de-rosa ou vermelho, açucena, folhas de rosa branca. O símbolo raio e o eruexim, cabo de ferro ou cobre com rabo de cavalo. Pontos da natureza, o bambuzal. Flores amarelas ou corais. Essências, o patchouli. Pedras, coral, cornalina, rubi, granada. O metal é o cobre. Dia da semana, quarta-feira, junto com Xangô. Elemento, fogo e o ar. Saudação, eparreioia. Bebida é o champanhe. Animais, cabra amarela e a coruja. Comidas, acarajé, que é a principal, e é a junção da palavra acará com agé, sendo que acará quer dizer bola de fogo e agé, comida. Temos também o ecuru e abará. O número 9, que é o seu número, a data comemorativa, 4 de dezembro, sincretismo, Santa Bárbara e Joana d'Arc. Incompatibilidades, o rato, a abóbora, a raia, carneiro e melancia. Qualidades ou caminhos. Nós temos aí Egunitá, Onira, Ibalé, Oiabinicá, Seno, Abome, Gunã, Bagã, Codum, Mangangambelê, Iapopô, Onissone, Bagburu, Burue, Bagburê, desculpe, Topé, Filiaba, Semi, Sincira, Xirê, Oiá, Funã, Furê, Guerê, Tonimbe, Facarebô, De, Min, Lareô, Adambará. São essas as qualidades ou caminhos. Uma das suas atribuições é colher os seres fora da lei e, com um dos seus magnetismos, alterar todo o seu emocional, mental e também a sua consciência, para que só então possa redirecioná-lo numa outra linha de evolução, o que aquietará e facilitará a sua caminhada pela linha reta da evolução. Vamos falar algumas das características dos filhos de Inhaçã. Vejam, características não é uma coisa absolutamente rigorosa. Vamos falar, nós em alguns vídeos vimos falando sobre as características dos orixás. Mas não é uma coisa que todo filho de orixá tem essa característica, não. Muito pelo contrário, podem ter essas características e o lado negativo, né, que é apresentado como característica, deve ser então trabalhado pelo filho de santo, para evitar então que isto se expresse na sua vida. Ele tem esse orixá para lhe ensinar o quê? A trabalhar esse lado negativo, a melhorar. Afinal, nós estamos aqui encarnados com o objetivo do quê? De evoluir, de melhorar. Muito bem, vamos lá. Seu filho é conhecido por ser temperamento explosivo, ou seja, então ele deve trabalhar isto, deve procurar ser menos explosivo. Está sempre chamando atenção por ser inquieto e extrovertido. Sempre a sua palavra é que vale e gosta, muitas vezes, de impor aos outros a sua vontade. Não admite ser contrariado, pouco importando se tem ou não razão, porque não gosta de dialogar, discutir. Dada uma ordem, esta ordem deve ser cumprida. Em estado normal, é muito alegre e decidido. Não gosta de ser questionado. Tem um prazer enorme em contrariar todo tipo de preconceito. Passa por cima de tudo que está fazendo na vida quando fica
tentado a uma aventura. Em seus gestos, demonstra o momento que está passando, não conseguindo disfarçar a alegria ou a tristeza. A transparência é algo que se nota muito claramente nos filhos de Yansan. Não tem medo de nada. O filho de Yansan não tem medo. Enfrenta qualquer situação de peito aberto. É leal e objetivo. Sua grande qualidade, a garra. E seu grande defeito, infelizmente, é a impensada franqueza. Eles são francos ao extremo, o que às vezes lhe prejudica no convívio social. Yansan é a mulher guerreira, que em vez de ficar no lar, vai à guerra, vai à luta. São assim os filhos de Yansan, que preferem as grandes batalhas ao cotidiano repetitivo. Costumam ver guerra em tudo, sendo, portanto, muito competitivos. Ao contrário, porém, da busca de certa estratégia militar, que faz parte aí da maneira de ser dos filhos de Ogum, os filhos de Yansan costumam ser mais individualistas. Acham que com a sua coragem e a disposição para a batalha podem vencer todos os seus problemas. São fortemente influenciados pelo arquétipo da deusa, aquelas figuras que repetidamente mudam todo o rumo da sua vida, ou por um amor ou por um ideal. Talvez uma súbita conversão religiosa, fazendo com que a pessoa mude completamente de código de valores, morais, até de eixo base da sua vida, pode acontecer com os filhos de Yansan num dado momento da sua existência. Da mesma forma que o filho de Yansan revirou sua vida uma vez de pernas para o ar, poderá novamente chegar à conclusão de que estava enganado e, algum tempo depois, fazer mais uma alteração, tão ou mais radical ainda que anterior. Os filhos de Yansan são atirados, extrovertidos e chocantemente diretos. Um filho de Yansan sempre acaba mostrando cabalmente quais são os seus objetivos e as suas pretensões. Ou seja, eles são transparentes. Você saberá exatamente o que pensam e se os agradou ou não. Se mostram incapazes de perdoar qualquer traição. Quando estão amando, verdadeiramente são dedicados a uma pessoa, são extremamente companheiros, leais e fiéis. Todas essas características criam uma grande dificuldade de relacionamentos duradouros com os filhos de Yansan. Se por um lado são alegres, expansivos, por outro podem ser violentos quando forem contrariados. Como tem a tendência para a franqueza e para o estilo direto, fatos menores podem provocar reações enormes. E quando possessos, não há ética que segure os filhos de Yansan, dispostos a destruir tudo com o seu vento forte e arrasador. Ao mesmo tempo, costumam ser amigos fiéis para os poucos escolhidos para o seu círculo mais íntimo. Vamos falar um pouquinho da cozinha ritualística, IPT. Cozinhe inhames descascados em água pura, sem sal. Frite a seguir os inhames cozidos e cortados em rodelas no azeite de dendê e separe. No próprio azeite que usou para a fritura, coloque o camarão seco, descascado e picado, bem como a salsa, de modo a fazer um molho. Coloque os inhames fritos num prato e os regue com esse molho. Acarajé. Na véspera, ponha feijão fradinho de molho. No dia seguinte, ele estará bem inchado,
Descasque o feijão, grão por grão, retirando o olho preto e passe na chapa mais fina da máquina de moer carne. Bata bastante para que a massa fique leve, isto é, até arrebentarem bolhas. Tempere com sal e cebola ralhada. Põe em uma frigideira no fogo com azeite dendê e aí frite os acarajés às colheradas, formando assim os bolinhos. Bobó de inhame. Cozinhe os inhames com casca e deixe-os escorrer para que fiquem bem enxutos. Amasse-os. Ponha o azeite de dendê numa panela. Junte os camarões secos, a cebola, o alho, o gengibre, a pimenta e uma colherinha de sal. Refogue bem, acrescente os camarões frescos inteiros e refogue mais um pouco. Junte o inhame amassado como um purê, pouco a pouco, às colheradas, mexendo sempre. Cozinhe até endurecer. Vamos falar um pouco das lendas de Inhansã. Inhansã passa a dominar o fogo. Xangô enviou em uma missão na terra dos Barribás, a fim de buscar um preparado que, uma vez ingerido, lhe permitia lançar fogo e chamas pela boca e pelo nariz. Oiá, desobedecendo as instruções do seu esposo, experimentou esse preparado, tornando-se também capaz de cuspir fogo, para o grande desgosto de Xangô, que desejava guardar para si esse terrível poder. Como os chifres de búfalo vieram a ser utilizados no ritual do culto de Oiá e Iansã. Esta lenda explica. Ogum foi caçar na floresta. Colocou-se à espreita, percebeu um búfalo que vinha em sua direção. Preparava-se para matá-lo, quando o animal, parando subitamente, retirou a sua pele. Uma linda mulher apareceu diante dos seus olhos. Era Inhansã. Ela escondeu a pele num formigueiro e dirigiu-se ao mercado da cidade vizinha. Ogum apossou-se da pele, escondendo-a no fundo de um depósito de milho, ao lado de sua casa, indo em seguida ao mercado para fazer a corte a esta mulher. Ele chegou a pedi-la em casamento, mas Oiá recusou inicialmente. Entretanto, ela acabou aceitando quando, de volta à floresta, não mais achou a sua pele. Oiá recomendou ao caçador para não contar a ninguém que, na realidade, ela era um animal. Viveram bem durante alguns anos. Ela teve 9 crianças, o que provocou o ciúme das outras esposas de Ogum. Estas, porém, conseguiram descobrir o segredo da aparição de uma nova mulher. Logo que o marido se ausentou, elas começaram a cantar. Você pode beber, comer e exibir sua beleza, mas a sua pele está no depósito. Você é um animal. Oiá compreendeu a alusão, encontrou a sua pele, vestiu-a e, voltando à forma de búfalo, matou as mulheres ciumentas. Em seguida, deixou os seus chifres com os seus filhos, dizendo: em caso de necessidade, batam um contra o outro e eu virei imediatamente em vosso socorro. É por esta razão que os chifres de búfalo são sempre colocados nos locais consagrados a Inhansã. As conquistas de Inhansã. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inhansã percorreu vários reinos. Foi paixão de Ogum, Oxaguian, Exu, Oxóssi e Logum-Edé. Em Ifé, terra de Ogum, foi grande paixão do guerreiro. Aprendeu com ele e ganhou o direito do manuseio da espada. Em Ossobô, terra de Oxaguian, aprendeu e recebeu o direito de usar o escudo. Deparou-se com Exu nas estradas, com ele se relacionou e aprendeu os mistérios do fogo e da magia.
No reino de Oxóssi, aprendeu a caçar, tirar a pele do búfalo e se transformar naquele animal com a ajuda da magia aprendida com Exu. Com o jovem Logun Edé, aprendeu a pescar. Yansan partiu então para o reino de Obaluaê, pois queria descobrir seus mistérios, até mesmo conhecer seu rosto, mas nada conseguiu a princípio. Porém, Obaluaê resolveu ensinar-lhe a tratar dos mortos. De início, Yansan relutou, mas seu desejo de aprender foi mais forte e aprendeu a conviver com os eguns e a controlá-los. Partiu então para Oió, reino de Xangô, e lá acreditava que teria o mais vaidoso dos reis e aprenderia a viver ricamente. Mas ao chegar ao reino do Deus do Trovão, Yansan aprendeu muito mais. Aprendeu a amar verdadeiramente e com uma paixão violenta, pois Xangô dividiu com ela os poderes do raio e deu a ela o seu coração. Yansan ganha de Obaluaê o poder sobre os mortos. Chegando de uma viagem à aldeia onde nascera, Obaluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaluaê não podia entrar na festa devido à sua aparência, então ficou espreitando pelas frestas. Ogum, ao perceber a angústia deste orixá, cobriu-o com roupa de palha, com um capuz que ocultava seu rosto doente, e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaluê entrou, mas ninguém se aproximava dele. Nenhuma mulher quis dançar com ele. Yansan tudo acompanhava de rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Obaluaê e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado. Os orixás dançavam alegremente. Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de palha com o seu vento. Neste momento de canto e ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, deus das doenças, transforma-se num jovem belo e encantador. O povo aclamou a sua beleza. Obaluaê ficou mais do que contente com a festa. Ficou grato. Em recompensa, dividiu com ela o seu reino. Yansan então dançou e dançou de alegria, para mostrar a todos o seu poder sobre os mortos. Quando ela dançava agora, agitava no ar o Eruexim, com que afasta os eguns para o outro mundo. Yansan tornou-se Ibalé, a rainha dos espíritos dos mortos, a condutora dos eguns, rainha que foi sempre a grande paixão de Obaluaê. Meus grandes irmãos, estas eram as principais características deste maravilhoso orixá, que é Yansan, a grande guerreira, esposa preferida de Xangô. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos. Que Yansan nos abençoe hoje e sempre. Eparrei, Yansan! Eparrei, Beloiá!